Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um Quarta com Café. Esse espaço para conversa sobre carreira, mas não apenas sobre metas, cargos ou resultado. A gente por aqui fala sobre o que sustenta, o que cobra, o crescimento a longo prazo. Isso mesmo. E hoje vamos entrar num tema que muitas pessoas vivem em silêncio. O momento em que a performance deixa de ser o suficiente. E para isso, quero trazer aqui uma convidada muito especial, que é a Rosane Roman. Rosane daqui a pouco está entrando aqui e vai ser muito interessante a gente falar com ela, porque ela viveu muita coisa na prática, ela tem muitas questões para compartilhar com a gente. E eu estou muito feliz, estou muito satisfeito, estou muito ansioso, inclusive, para esse papo, porque a Rosane viveu coisas que eu vivi também. Depressão, né? Ela teve outro problema de saúde que ela vai compartilhar com a gente aqui. Então, todas essas questões, talvez você esteja vivendo, talvez você já viveu, ou você pode evitar viver por conta desse papo que nós vamos ter aqui. Logo mais, Rosane está entrando aqui e a gente vai conversar sobre isso, tá? Nosso quarta, né? Lembrando para vocês, nosso Quarta com Café, todas as semanas às 8. A programação do mês de maio está incrível. Eu selecionei convidados muito especiais para participarem desse programa. Então eu quero muito que você esteja comigo, participe, pegue o seu cafezinho também, porque é um bate-papo descontraído. Então, como eu estava falando, para essa conversa eu trouxe alguém com uma trajetória extremamente forte. Ela já está aqui com a gente. Rosane é COO, diretora executiva com uma experiência enorme em transformação financeira, governança, eficiência operacional e crescimento. Ou seja, a mulher manja muito, tá? Mas o que mais me chamou a atenção nessa história é justamente ela ter não apenas construído profissionalmente tudo isso. Foi a coragem de revisitar sua própria vida, sua própria trajetória e entender o preço que estava pagando para sustentar aquela versão da Rosane. E ela vai falar isso sobre a gente. Rosane, seja muito bem-vinda. Eu vou te chamar aqui para você. Chegou o dia da gente conversar sobre isso, porque hoje ela vai falar coisas muito importantes sobre a sua trajetória. Vamos ver. Rosane está ajeitando ali a tela dela. Vamos virar. Aê! Muito bem-vinda, minha amiga. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Tudo bem, tudo Bom certo. dia. Você viu que eu fiz a apresentação formal, né? Eu queria que Tá? você me dissesse hoje, dia 6 de maio, quem é a Rosane? Com suas palavras, com seu jeitão, para a gente entender de fato quem vai falar com a gente hoje aqui. Então, hoje a Rosane é uma, uma executiva em processo de transição de carreira, enfim, estou revisitando, estou repensando as minhas prioridades. Sou também, pessoalmente falando, né? Sou uma gaúcha de Porto Legal. Alegre. De Porto Alegre? Porto Alegre, tchê. Sou Dina da Isis, que é uma menina linda que tem me inspirado muito, inclusive nesse processo de autoanálise, crescimento, enfim. Sou mãe de pet, tenho 2 gatinhos e então, profissionalmente, estou nesse momento de transição. Estive Legal. por 4 anos diretora executiva de uma cooperativa de crédito aqui no Rio Grande do Sul. E depois, é claro, de muito tempo nessa cooperativa, porque eu comecei como estagiária e estou saindo como diretora. Olha isso. Isso tem uma trajetória bem legal aí. E Bacana. estou muito feliz de estar aqui, estou muito honrada com o teu convite, espero que a gente possa
contribuir aí com insights para quem está nos assistindo. Não, com certeza você vai, né? E o pessoal que está aqui já me conhece, sabe que eu sou desses, né? Eu vou gostando das pessoas, vou pegando intimidade, então eu começo a chamar de Rô, né? Então, Rô, é isso, Ótimo, tá? Ó, eu ótimo. queria que você, antes de falar da sua história, que tem muita coisa legal para a gente contar, né? E descobrir, eu queria que você, eu sempre pergunto para os meus convidados como que essas pessoas me conheceram. Então, eu queria que você me dissesse, nas suas palavras, como que você me conheceu. Então, Jorge, eu nesse processo de transição, a primeira coisa que eu pensei foi, tá, o que que eu preciso fazer inicialmente? Eu preciso melhorar meu cartão de visitas, né? Meu cartão de visitas é meu LinkedIn, que às vezes a gente entra numa zona de conforto por muito tempo e esquece. Esquece que tem que manter essas redes ativas e enfim. Então, uma amiga te indicou para me dar esse apoio e foi muito importante para mim, foi Legal. fundamental. E, assim, como eu te falei já te dei esse feedback, mas foi muito importante porque você cria conexão com quem você se dispõe a ajudar. E isso, para mim, fez uma diferença enorme. E eu creio que por isso também estejamos aqui, né? Com Porque certeza, com porque fomos certeza. além do técnico. É, eu costumo fazer isso, não é com todo mundo, não posso dizer, né? Ah, eu me conecto com todo mundo se conecta comigo, não é assim. Mas, graças a Deus, nessa trajetória, ele tem colocado pessoas muito especiais, você é uma delas, por isso que, inclusive, eu fiz o convite, porque eu sou muito fortes, o quanto você teve um despertar muito grande. E esse momento seu de vida atual, ele é um momento muito inspirador. E para mim, que estou aqui todos os dias falando sobre, né, essa questão do crescimento com leveza, com intenção, né? E as pessoas acham que crescimento com leveza não é trabalhar ou trabalhar menos, mas não é nada disso. É muito importante eu ver que quando as pessoas como você, elas conseguem e despertam e mudam o jogo totalmente. Rô, eu queria entender, porque assim, hoje você é um executivo, né? Chiquérrimo e tudo mais, uma trajetória muito legal, mas a Rosane saiu de uma cidade, né? Saiu do interior, construiu essa vida. Quem que era essa menina lá atrás? Assim? Como que era cheia de sonhos, era cheia de medos? Como é que era a Rosane lá, quando tudo isso começou? Você falou que começou como estagiária, meu Deus do céu, como que foi tudo isso assim? Quem que era essa menina? Né? Desculpa falar menina, mas é porque é carinhosamente, tá? Quem que era essa mulher que saiu, né, daquela cidade e falou assim, vou para a vida, né? Acho que foi muito nesse sentido, vou construir a minha vida. Como que foi isso? Então, era uma menina, sim, como você mesmo falou, porque faz bastante tempo isso. E sair de Nova Prata, que é a minha cidade natal, não era uma coisa que estava nos meus planos. Olha Porque só. aqui em Nova Prata, hoje eu estou em Nova Prata, tá? Ai, que legal. Aqui era muito confortável para mim, porque eu conhecia as pessoas, porque a minha família estava aqui, porque eu não precisava, eu tinha toda uma estrutura ao meu redor. E aí, antes de entrar nessa cooperativa de crédito, eu trabalhava em outra empresa, uma multinacional daqui, que mudou o seu administrativo para Porto Alegre. E aí eu fui meio que obrigada a ir a Porto Alegre, porque eu não queria ir a Porto Alegre. Uhum. Mas eu tinha um chefe que me dizia, Rosane, Porto Alegre é sua cara, como que você não vai? Que legal. Como que você não vai? Aí eu, vou tentar, né? Porque eu era jovem, então eu podia tentar, e se não desse certo, eu podia voltar e estava tudo bem. Legal. E aí, mas nessa empresa eu fiquei um tempo, até eu gostar de Porto Alegre, e aí eu saí e fui para essa cooperativa de crédito. Então, eu já tinha, eu já era, não lembro se eu era assistente, se eu era analista na época,
mas eu já tinha um cargo melhor, assim, e eu abri mão disso porque naquele momento não estava fazendo mais sentido para mim. E eu Uhum. pensei, eu sou estudante, eu era estudante na época, né? Eu sou estudante, tenho um mundo de possibilidades para mim. Eu vou tentar encontrar uma coisa que eu goste e que me faça feliz. Legal. E aí eu encontrei essa cooperativa de crédito, e aí comecei como estagiária, e foi muito legal. É uma cooperativa de crédito pequena aqui do Rio Grande do Sul. Muitas cooperativas têm um nicho restrito para Uhum. trabalhar de cooperados, e essa é uma delas. Então é diferente de Sicredi, Unicred, esses grandes sistemas. Mas aí eu conheci o cooperativismo. E o cooperativismo, o modelo de negócio cooperativismo, ele tem uma essência que me deixou fascinada, porque são pessoas que se unem em prol de um propósito maior para todas elas. Uhum. Então, naquele momento eu fiquei, meu Deus, isso é lindo demais, que bom poder fazer parte disso. Legal. Então, e aí a partir desse momento eu comecei a me perguntar como que eu podia agregar nesse cenário de Uhum. pessoas que tinham se juntado para ajudar outras pessoas, e a cooperativa tem uma história linda. E aí eu pensei, nossa, vai ser muito legal poder trabalhar aqui, porque pensa, as pessoas são donas do negócio, e aí eu vou atender o dono do negócio, porque eu entrei na área de negócios. Aham. Então, esse foi o início, assim. Eu queria Legal. eu estava cheia de sonhos, eu não sabia exatamente aonde eu queria chegar, mas dentro da cooperativa, mas na minha vida eu sabia que eu queria chegar numa posição alta, eu queria ajudar, eu queria ser importante. Mas eu ia ajudar. De qualquer forma, eu queria ajudar. Muito bom. Rô, eu tô aqui com o meu caderninho aqui, eu sempre vou fazendo algumas anotações, e tem coisas aqui que você falou assim que são muito importantes e que eu acredito bastante, né? Você falou assim, eu era jovem e era o momento de experimentar. Eu falo muito isso para as pessoas, né? Eu falo para os meus filhos também, experimentem, busquem. Ah, eu quero fazer, sei lá, tênis, vai lá fazer uma aula para ver se você gosta. Ah, eu quero fazer teatro, vai lá fazer. Experimentar é muito importante, porque a gente não sabe o que pode muitas vezes despertar na gente, né? E isso mudar a nossa vida de uma forma muito legal, né? Então isso que você trouxe eu queria reforçar, né? Porque essa live vai ficar gravada também. Então assim é muito importante. Outra coisa que você falou que aconteceu comigo também, que às vezes as pessoas elas olham para a gente e nos vê em lugares, em posições, em papéis que a gente às vezes tem dificuldade de ver. Eu lembro que uma amiga muito querida, né, a Juliana lá de São Paulo, ela é consteladora, né, e ela sempre olhava para mim e falava assim, Jorge, você tem uma cara de constelador, e não sei o quê. Eu falo, imagina, e não sei o quê. E olha, né, enfim, me formei, tenho realmente uma certa facilidade. Então, assim, às vezes a gente precisa observar as pessoas falando, porque elas acreditam muito na gente, às vezes muito mais que nós mesmos, né? Isso é muito Sim. importante. Você falou isso, a pessoa falou assim, ó, Porto Alegre é sua cara, você vai lá e não sei o que e tal. E às vezes você ficou meio assim e acabou dando muito certo. Isso é muito legal. E a questão do cooperar, né? Eu nunca trabalhei numa cooperativa, claro que eu sei como é que funciona a estrutura, e eu costumo dizer muito, nós seres humanos, a gente tem uma dificuldade muito grande de cooperar de forma natural, assim. A gente tem uma questão de competição muito grande, né? Ah, isso aqui é meu. Ah, não, esse conhecimento eu não quero dividir, porque se a pessoa, né, ter esse conhecimento também, eu vou ficar sem oportunidades. Mas o que eu acredito muito, e você deve ter vivido isso muito na prática, é o quanto a gente dividir as questões, a gente multiplica, né? Isso é muito legal. E você tocou nesse ponto que eu acredito demais.
Demais. E o por último, e olha que eu só te fiz uma pergunta, né? O sonho. Você sempre sonhou. Então você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando, tenho certeza que ao lado da sua cama, da sua mesa, tem uma gaveta cheia de sonhos empoeirados. Talvez seja esse o momento de você abrir essa gaveta, tirar esses sonhos para, né? Começar a olhar, dar uma limpada nessa poeira, porque os sonhos movimentam a nossa vida, como movimentou aquela menina do interior a estar aqui hoje, a ter esse crescimento todo. Então é muito legal. Rô, então eu já entendi que, né, houve vamos dizer assim, juntou a fome com a vontade de comer, ou seja, tinha muitos sonhos, queria muitas coisas, e aí surgiram oportunidades, teve um empurrãozinho, né? Isso é muito legal, porque às vezes se a gente se deixar por nossa conta, a gente não vai mesmo, sempre tem alguém ali empurrando, por isso é importante estar em ambientes, né, construtivos, onde as pessoas se ajudam e muitas vezes vê uma coisa em você que você mesmo não está vendo, mas em algum momento você percebeu que a sua carreira, a questão profissional, ela ia se tornar um ponto central dessa sua trajetória. Porque nenhum ser humano se torna um executivo se ele não priorizar a carreira em muitos momentos, né? E quando que você percebeu que você precisava olhar para a sua carreira, para a questão profissional de uma forma diferente, assim? Com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de estratégia, enfim, me conta um pouquinho, assim, quando tem aquele despertar, assim. Então, quando eu entrei nessa cooperativa e fiquei maravilhada com todo esse motivo de ser, né, esse propósito dessa cooperativa, eu pensei, aqui eu gostaria de fazer mais, aqui eu gostaria de poder ajudar esse negócio a crescer, porque é muito lindo isso, é muito as pessoas se juntando para ajudar outras pessoas, isso é muito bonito, isso é um negócio que tem que crescer, que tem que se multiplicar. E, Legal. e aí, nesse momento, eu comecei a priorizar a minha carreira. E eu também percebi, nesse momento, que eu podia perguntar, sugerir. Legal. Uma coisa que me incomodava muito, e eu sempre falo isso, eu até escrevi sobre isso lá no meu LinkedIn, Legal. que na empresa anterior existia, que é as pessoas falarem que sempre foi assim. E sempre foi assim, para mim não funciona. E eu vi que nesse novo contexto não era assim. Eu podia sugerir alguma coisa e, apesar de eu ser a estagiária, eu ia ser ouvida. Legal. Então, claro que nesse momento eu vi que eu teria essa oportunidade também, né? E eu Uhum. estava estudando, eu comecei a perceber que o meu propósito podia estar ali. E a partir disso, ok, então é aqui que eu vou focar. E aí eu foquei. Legal. Você falou um negócio que ontem mesmo na comunidade eu estava conversando com os membros, porque ele iniciou essa semana, segunda-feira, num novo departamento. E ele estava com muito receio de ser a pessoa que chega já sugerindo mudanças, melhorias e tudo mais. E você, como estagiária, quando você olhou para aquilo, para aquele ambiente, você começou a perceber que poderia ter essas questões, né, de mudança. E a gente tem que entender que um olhar, sempre que alguém vem de fora para um ambiente novo, essa pessoa ela vai ter uma visão muito diferente de quem já está ali há muito tempo. Então ela pode agregar muitas coisas, ela pode ver pontos cegos que você não está vendo, ela pode trazer experiências de outros lugares. Só que existe uma resistência muito grande das pessoas que estão ali há muito tempo. Então, o convite que eu faço é de quem está em empresas há muito tempo a olhar essas pessoas com bons olhos. Com essa questão da cooperação,
com essa questão do dividir, né? Eu lembro que eu trabalhei na Netshoes por bastante tempo. E eu lembro que teve um momento ali que nós trouxemos um profissional de fora, assim, né? Na época o Walmart, né? Não sei se você lembra, tinha um e-commerce muito ripado e tal, e a gente queria trazer coisas diferentes, nós contratamos uma pessoa de lá. Justamente para isso, para trazer uma visão. E eu lembro que tiveram dois grupos muito bem definidos de pessoas. Aquelas que achavam que essa pessoa ia vir, ia tomar o lugar, ia mexer com coisas, não sei o quê, e ficou muito resistente. Mas teve pessoas que olharam aquilo como oportunidade e abraçou essa pessoa. E essas pessoas cresceram muito e teve umas trocas muito interessantes. Então você falou um negócio que assim a gente vive na prática, né? E mesmo que a gente tenha uma hierarquia, né? Poxa, imagina você é estagiária, né? E quando as empresas elas dão essa abertura, cara, o ambiente ele fica muito mais, né, fluido, muito mais construtivo. Enfim, todo mundo cresce, né, nessa questão. Mas, Rô, então vamos lá. Ó, você teve um despertar, você olhou para a empresa e falou assim, eu acho que eu posso e eu quero, né, chegar num lugar bacana. Só que a Rosane que estava chegando ali, provavelmente não tinha um monte de questões ali, né? O que, que você acreditava que precisava ser, aprender para chegar lá? Você tinha alguma coisa que queimava em você, falando, não, olha, eu preciso me preparar assim. Como que foi isso? Porque, como mesmo você disse, você chegou como estagiário. Então, eu imagino uma estagiária chegando, olhando para uma empresa, gostando da empresa, querendo estar ali nos cargos mais altos, tendo a relevância, mas com a ficha ainda de tipo, eu ainda sou uma estagiária, vou ter que percorrer o caminho. Como que foi isso para você, assim? Então, aí a gente começa a se inspirar em algumas pessoas, a observar alguns comportamentos e tirar nossas conclusões, né? Porque sempre estou num momento muito reflexivo sobre a minha vida e eu Legal. sempre penso nisso. É sempre sobre a gente, a interpretação que a gente faz. Mas a interpretação que eu fiz naquele momento sobre as pessoas que estavam nesses cargos maiores de gestão é que eram pessoas é, frias, eram pessoas que não erravam, eram pessoas que sabiam separar a sua vida pessoal da sua vida profissional. Eram Hum. pessoas que não se envolviam, eu não conseguia ver a segunda camada, eu não conseguia ver quem era aquela pessoa na sua essência. Aquela pessoa nunca errava. E aí eu comecei a pensar que eu precisava seguir esse caminho para chegar nessas posições mais altas que eu queria alcançar, né? Então, ok, tecnicamente eu vou me preparar, vou me formar, e aí já fui para uma pós em controladoria e finanças, e aí números, 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 né? Mas fui me formando tecnicamente e profissionalmente foi esse o modelo que eu entendi que, naquele momento, que era o adequado. Uhum. Entendi. Então, ó, você começou a se inspirar em pessoas, modelar as pessoas, vamos dizer assim, buscar entender assim, bom, se essa pessoa ela está naquele lugar, tem características que eu preciso entender, né? Me embasar ou para desenvolver ou para melhorar. Então foi muito nesse sentido, né? Uma coisa que você Exatamente. falou muito legal. É sempre sobre a gente. E essa frase me tocou muito, porque essa semana em específico, eu tenho visto pessoas muito próximas sofrendo desilusões com outras pessoas, né? E toda vez que a gente sofre uma desilusão, a gente fica muito chateado, muito magoado, né? E a gente tem como se fosse meio que uma revolta, né? Do tipo assim, poxa vida, eu não faria dessa forma, eu não seria assim e tudo mais. E a gente às vezes quer mudar tudo, né? E quando você falou assim, é sempre sobre a gente, eu queria aqui fazer um parêntese para vocês que estão nos assistindo entenderem que se tem uma coisa que vocês precisam manter sempre, é quem vocês são. Independente do que aconteça,
independente do atropelo que a vida te dê. Isso é um negócio que, assim, se você se manter desta forma, se você não sucumbir, né, aos ambientes, às pessoas, se você não se revoltar com quem você é, isso vai dar um resultado enorme. Não só para você, para a sua vida, mas como para as outras pessoas também. E aí, outra coisa, Rô, que você falou, que aí a gente eu queria a gente que discutisse um pouquinho sobre isso. Que você percebeu que os executivos, aquelas pessoas que estavam lá no lugar que você queria chegar, eles dividiam a vida, né? Separavam, que é uma coisa que eu bato muito forte aqui, né? Com as pessoas, que é a vida pessoal e profissional. Então as pessoas não misturam, as pessoas, né? Ó, não, até aqui você pode chegar, até aqui. Claro que existe limites, é importante dizer. Existem barreiras, né? Não os que você precisa dizer. Mas eu acredito muito, cara, que a gente precisa entender que é uma coisa única. E aí, quando você começou a observar essa questão da vida pessoal e profissional, o que você mudou, assim? Como que você... Porque eu acredito, quando a gente está numa cidade do interior, eu vivo numa cidade do interior, claro que é interior de São Paulo, é bem diferente do interior do resto do Brasil, mas a gente é mais próximo. A gente sabe o que o vizinho faz, a gente, né, tem essa questão assim. E aí a gente vai para uma grande capital, para uma grande empresa, e começa a observar as pessoas, né? Como você mesmo falou. Como que foi isso para você? Você seguiu essa linha? Você entendeu que era assim mesmo? Me conta um pouquinho. Eu sei que hoje é diferente, mas na época, como que foi isso? De você olhar, você começou a fazer tomar algumas atitudes diferentes do que você fazia. Como que foi isso? É, é, para mim foi bem difícil. Acho que foi uma parte das mais difíceis, assim, da minha trajetória, porque depois eu percebi que isso estava errado, porque justamente não existe essa separação. Claro, tem coisas que a gente não vai fazer profissionalmente que a gente faz na nossa casa, Uhum. mas naquele momento eu pensei, tá bem, eu preciso não misturar as coisas, eu preciso aqui apenas falar de trabalho, eu preciso entregar resultados perfeitos, eu não posso errar, eu tenho que ser referência de como ser perfeito, de como Uhum. fazer melhor. É, então, eu comecei a trabalhar muito nisso. E a cobrança, minha Ele terapeuta fala, fricou em cima de você, né? Ele o fricou em cima de chicotinho, você. o chicotinho pegando, né? E aí, aquele momento, por exemplo, de conexão com as pessoas que trabalhavam comigo, eu entendi que também não, que eu precisava cortar esses laços, que eu não podia me envolver, eu não podia me conectar com essas pessoas, é, que a gente precisava ter um relacionamento apenas profissional. Então, vamos falar apenas das entregas que a gente precisa fazer, e é isso. E para Uhum. mim isso foi muito desafiador, Entendi. porque eu sentia, naquela época eu não tinha argumentos suficientes para falar que eu Tava errado. estava errada e que eu sentia que eu precisava me conectar com as pessoas para entregar o meu melhor. Mas naquela época eu não tinha isso, eu estava me inspirando em pessoas e eu achava que aquilo estava certo e que era assim que devia ser. Então, e foi muito desafiador para mim, porque eu realmente acredito na conexão. Eu, Então, e assim, você está falando uma coisa, porque é isso, né? Existe, vamos dizer assim, um senso comum, que para mim, eu estou aqui justamente para brigar muito com essas questões. E quando a gente não tem experiência, ou a gente não consegue ter acesso, o conhecimento a pessoas que fazem de forma diferente, a gente acredita que aquela é a regra. Eu falo muito para os meus clientes, às vezes você não sabe fazer, não é porque não tem um caminho, você só não sabe como fazer. Hoje eu faço muito mais coisas de uma forma muito mais leve do que eu fazia com 22, 23 anos. Onde eu estava com a energia muito mais, né? Enfim, não era casado, aquela coisa toda.
E eu olhava e falava assim, meu, não é possível. Se eu já tô batendo pino, né? Porque eu tive depressão, um monte de coisa. Com essa idade, quando eu ficar mais velho, cara, eu vou morrer. Mas naquela época eu não sabia como fazer isso, né? Então eu fui atrás de uma busca. E é legal justamente você estar aqui conversando com a gente sobre isso. Porque deve ter pessoas que estão passando por esse momento, olhando para pessoas ao seu redor, modelando pessoas, e elas conseguem ver só isso. Né? Pessoas importantes, pessoas com cargos elevados, que não têm a capacidade de se conectar. E aí vem você mostrando, dizendo, vivendo o oposto. Né? Então, ou seja, é possível. Né? Então a gente abre uma janela enorme para olhar para um caminho que às vezes as pessoas só escutam em teoria e não vê na prática. E você está aqui mostrando para a gente. Isso é muito legal. Né? E então assim, a gente precisa entender isso. Né? E aí, o que, que as pessoas não viam enquanto você estava fazendo justamente o que você falou, buscando informações, né, fazendo a sua pós, separando tudo, né, e lembrando, gente, antes de passar a palavra para você, que é possível manter um profissionalismo se envolvendo, tendo conexões, e que também não é com todo mundo. Então, por exemplo, às vezes você está trabalhando, você vai conseguir se conectar com uma pessoa, né? Falar um pouco da sua vida, dar abertura para isso, a pessoa também vai retribuir, mas tem pessoas que não. Então não é tudo para todo mundo, né? Agora, se bloquear de tudo, né? Enfim, eu também acho não, acredito nisso e você está dizendo que é possível. Mas naquela época, Rô, você olhou, começou a fazer tudo aquilo, porque existe o que está acontecendo de fato e o que as pessoas estão vendo. Então, enquanto você crescia, o que, que pouca gente via que estava acontecendo? Então, profissionalmente eu crescia e eu conseguia fazer as coisas dessa forma, conseguia Uhum. separar, enfim, conseguia não me envolver emocionalmente, não criar conexões. Mas alguma coisa dentro de mim estava começando a me incomodar, estava começando a não fazer sentido. Uhum. Porque eu falei lá no início que o cooperativismo ele tem uma essência muito bonita, que é a união de pessoas em prol de um objetivo maior. Uhum. E aí, no dia a dia, eu tive a oportunidade de criar a área de controladoria na época. Legal. E Uhum. controladoria, né, tem que ser certo, tem que ser Processos, né? processo, tem uma regulação que tem que ser Nacional alto. cumprida. Então, é realmente uma coisa bem técnica. Mas eu comecei a olhar para mim e não me ver mais. Eu virei a pessoa que levantava e ia trabalhar, ia para casa, ia dormir, ia trabalhar, e era isso. E aí Estava sobrevivendo, né? Não vivendo, né? alguma coisa não faz mais sentido. Só que quando a gente está dentro desse momento, passando por esse momento, a gente não consegue enxergar. Por que que não faz sentido? A gente sabe que não faz sentido. Tem alguma coisa errada. Mas o que que está errado? E aí, aí vem o aprendizado, né? Algumas pessoas aprendem no amor, outras na dor. Eu aprendi muito na dor, eu acho que assim como você também, né? Dor física, saúde, enfim, uma série de coisas. Eu costumo dizer, Ron, que a gente precisa parar quando a vida fica pesada demais. Esse é um negócio que a gente precisa entender. Ficou pesado demais, a gente precisa encontrar tempo para parar e olhar para a nossa vida. E eu acho que você estava muito nesse momento. Você sentia que estava pesado, mas não conseguia parar para olhar. Você sentia que estava errado, mas não parava para olhar. E aí a gente vai cada vez mais esticando a corda, né? E fala, não, eu tenho que fazer mais. E é porque é contra-intuitivo, né? Se tá pesado, a gente acha que fazendo mais, buscando mais, se envolvendo mais, vai ficar mais leve.
E muitas vezes, quando a gente fala assim, não precisa parar, entra um parafuso. Como assim parar? Tá pesado, não dá para parar, né? Só que é justamente quando a gente para que a gente consegue respirar e olhar, limpar, né? Tirar coisas, colocar coisas novas. Então, só que isso é muito, como eu falei, muito contra-intuitivo, né? Ó, a Janaia tá falando assim, super necessário. Se não para, arrebenta em algum lado, exatamente. E foi, acredito que foi como você começou a ter os problemas, porque também para mim foi dessa forma, né? E, enfim, tem uma coisa que você me falou, né, nessa sua história toda, que me chamou muita atenção. Que para eu ser uma boa profissional, eu precisava ser racional, né? Eu precisava separar bem, né? Muitas vezes ser aquela mulher gelo, né? Fria, né? Uhum. Questão impecável, não posso errar. Você falou muito quando você olhava para essas pessoas, desculpa, você observava que eles não erravam, você tinha isso na cabeça, né? Que eles sabiam demais, aquela coisa assim. Mas a gente chega até meio que endeusar, né, as pessoas. Uhum, exatamente. E, quando você percebeu que isso estava custando muito para você assim? De falar, que nem você falou, poxa, eu estava percebendo e tal, mas quando que você falou assim, não, peraí, não é só uma sensação, tem algo muito errado mesmo. Foi quando você teve os problemas de... Como que foi isso? Você falou assim, sabe quando cai a ficha? Então, algumas pessoas aprendem no amor, outras na dor. Como eu não aprendi no amor, foi Uhum, aí que veio meu primeiro problema de saúde. E eu tive uma depressão muito forte, mas muito profunda, uhum, que eu costumo falar que foi o pior e o melhor momento da minha vida. Porque esse momento, ele me deu a oportunidade de ficar afastada daquele, daquele contexto. E eu fiquei 6 meses afastada. E nesses, caramba, é, foi muito tempo, foi muito uhum. forte mesmo. Com certeza. E eu lembro que, olha só, olha a primeira coisa que eu pensei naquela hora, olha o quanto eu estava doente. Eu fui ao médico e eu falei para ele, não, doutor, eu preciso me dar um remédio que eu preciso voltar a trabalhar. Ele me disse, Rosane, você está doente. Se você, imagina que você tivesse um câncer, você ia ter que se tratar. Então, é a mesma coisa, só que a gente vai tratar a sua depressão. E aí fiquei esses 6 meses. Eu vim aqui na época para Nova Prata e comecei a. Tinha muito tempo livre. Nessa época eu conheci Vedanta, que é uma forma de terapia Ah, Ayurveda, legal. que avalia muito o contexto geral da pessoa, né? Então ela busca o equilíbrio entre corpo, mente e alma. E eu Legal. comecei a estudar muito Vedanta, comecei a estudar sobre depressão, enfim, eu tinha muito tempo e eu comecei a estudar bastante sobre essas coisas. E foi nesse momento que eu me dei conta do porquê que eu estava assim. E aí, eu brinco, né? Aí foi meu renascimento, porque aí eu pensei, não, tá tudo errado. Não é assim. Tudo bem, eu trabalho com números, a gente, como controladoria, a gente precisa errar o menos possível. Se a gente vai errar, nós somos seres humanos, a gente vai errar, e a gente tem que aprender com isso. E Sim. nada me impede de ser uma pessoa acessível, de ser uma pessoa agradável, de criar conexões, das pessoas se apoiarem em mim e se sentirem à vontade. Porque quando a gente cria conexão, as pessoas se sentem à vontade para questionar, para dar sua opinião, para dizer, não, eu discordo disso. O que até então eu achava que não Não era era adequado, possível, né? Uhum. não era possível. Então, a Rosane que saiu com depressão, ela morreu. Ela morreu. Voltou outra pessoa.
voltou outra pessoa com com outras crenças, com outros valores que, na verdade, já estavam em mim. Porém, eu acreditava que eu não podia Lá segui-los, fora, né? pôr para fora. Exatamente. A gente tem uma história muito parecida com essas questões né, das doenças e eu até me emociono porque toca demais, né? A gente perceber que pessoas passam também por coisas que você passou, nem todo mundo consegue sair nessas questões. Eu lembro que, isso eu lembro muito assim, eu estava com depressão, estava trabalhando na empresa na época, e e a gente sentava em essas mesas grandes, assim, né? Cada um tinha uma, vamos dizer assim, uma baia ali e tal, não tinha divisória nem nada, então você sentava do lado dos colegas e tudo mais. E nessa época eu sentava do lado de uma pessoa que ela tinha preconceito demais com depressão. Falava que era frescura, que precisava trabalhar mais, quem está depressivo precisa ir trabalhar. E eu Sim, escutava aquilo, cara, vivendo a depressão assim. Né? Então, tem gente que não consegue realmente sair. Tem gente que entende, por mais que são questões muitas vezes psíquicas, né? A gente não vê, né? Câncer, você tira uma foto ali, né? Uma imagem, você vê o câncer ali. é, Depressão não tem isso, né? Você não tira, faz um exame ali e mostra, ó, você está com depressão. Né? Pelo menos ainda não é possível fazer isso. Então existe um preconceito muito grande. 6 meses, cara, é muito. Então, e eu lembro que eu também tinha essa questão, não preciso voltar para o trabalho. Eu tive 3 burnouts, né? nossa, E muito seguido assim. E só no terceiro que eu realmente caiu a ficha. Então, assim, eu fico imaginando quantas pessoas precisam ter 3, 4, 5 questões para conseguir ter um despertar. Tem gente que não consegue ter também. Então é muito importante a gente falar sobre isso, sabe? E você falou um negócio muito legal, que para mim foi assim também. Que a sua maior dor foi a sua maior bênção, no final das contas. E por que eu estou falando isso? Porque com certeza existem milhares de pessoas passando por problemas muito difíceis agora. E quando a gente está naquele problema, né, vivendo a depressão, vivendo, sei lá, um problema financeiro, um problema de saúde com outra pessoa, a gente não consegue ver. Porque dói mesmo, né? Dói fisicamente, dói mentalmente. Mas quando passa, porque sim, vai passar, e a gente precisa perseverar nisso, a gente consegue ver essas bênçãos, né? Muitas vezes a gente existe, né? Eu falo muito sobre isso. A gente consegue desenvolver talentos após problemas complicados como esse, que você aprende, né? Você cria habilidades que você muitas vezes não tinha antes disso, né? E então são bênçãos no final das contas. Então é oportunidade. Se a gente olha problemas como oportunidade, por mais que doa, tem horas que você tem que simplesmente entender, cara, é um problema, eu não consigo nem pensar que isso vai ser uma oportunidade. E você se acolhe, né? Mas a gente não pode ficar nisso sempre. A gente precisa entender, né? E o que você acha assim, Rô, que por que você acha que as pessoas muitas vezes hoje sustentam essa coisa, mesmo sentindo, igual você sentia lá atrás, que tinha algo errado, mas ela insiste, persiste nisso, ou não encontra, né, formas de sair, ou não se sente bem para poder compartilhar com uma pessoa, para pedir ajuda, porque você na época provavelmente não pediu, né? Foi isso. não. O corpo veio e falou, ó, para, já que você não vai parar, eu vou dar um jeito de parar para você. Para mim foi assim também. E eu era muito fechado, eu era muito quieto. Quem me vê aqui hoje falando, né, não imagina, porque eu criei isso também por conta dessas dores. Eu fui atrás, fui buscar, teve um despertar, como você falou. Da sua experiência, assim, o que você acredita, né? E sem saber se está certo, a sua sensação, por que você, quando vê pessoas passando por coisas bem parecidas com o que você passou, o que você acha que, por que elas continuam sustentando isso? É difícil de responder essa pergunta, porque para mim também parecia que eu precisava ser forte, eu precisava continuar, mesmo estando daquela forma.
Então, o que eu vejo assim, hoje em dia, tem muita gente que vai trabalhar medicado, né? Porque senão não vai. Sim. E essas pessoas, elas acham que precisam continuar, elas não acreditam que elas estão doentes. E penso que para elas pode parecer fraqueza ter que parar e fazer essa análise, fazer essa cura. Porque, como você falou, ter uma depressão, estar num ambiente pesado, tem várias formas de ajustar isso, né? Mas quando a gente está depressivo, a gente tem que parar e olhar para a gente, porque a gente está fazendo alguma coisa errada, alguma coisa que vai de encontro à nossa essência. E aí não faz sentido. Mas as pessoas se preocupam, claro, com salário, com família, e aí, enfim, tem toda uma carreira que eu ali nesse momento poderia ter colocado em risco, que eu lembro que quando eu fui voltar, eu pensei, tudo bem, 50% de chances de eu ficar, 50% de chance de eu sair, porque eu fiquei afastada 6 meses. E tá tudo Uhum. bem, eu precisava desses 6 meses. Mas eu penso que tem muita gente, Jorge, que Sim. precisa desse sacudão, precisa olhar para a vida, precisa olhar para si, porque senão, em algum momento, o corpo vai falar. E eu estava ouvindo você dizer, né, você comentar, e fiquei imaginando também, assim, né, o porquê que eu não olhei para isso, porquê que eu não pedi ajuda, porquê que, né, e muitas vezes o que eu percebo, e aí vamos entrar inclusive numa coisa que você falou lá no começo, da cooperativa, né, nós como sociedade, a gente não coopera. É difícil a pessoa que está em depressão, ela ter movimentos, porque é um negócio assim, gente, vocês não. Quem não teve depressão não entende assim. Você às vezes quer fazer e não consegue. É um negócio maluco assim. Você sabe às vezes que precisa fazer diferente, você sabe que precisa parar, que precisa sair para respirar, que precisa começar a fazer coisas que você deixou de fazer, mas você não consegue, né? Quando eu falo em cooperar, é você observar as pessoas que estão do seu lado. Porque você consegue perceber quando alguém está diferente, quando alguém está mais amuado, quando alguém perdeu o brilho, quando alguém perdeu o sorriso. Então, você falou da cooperação, da cooperativa, que tem um ambiente, né? Jorge, eu não estou conseguindo te ouvir. Que é uma norma que vai começar a olhar para as empresas, multar as empresas, atuar as empresas que não estão tendo esse acolhimento, que não estão entendendo como que estão as pessoas. Então eu lembro que na época, eu olhava e falava assim, cara, como assim? 20 e poucos anos, novo. O que essas pessoas vão dizer? Né? O que está acontecendo? Será que eu vou voltar e vai ter o meu lugar ali? Não vai? Então a gente estava quebrado, moído por dentro. Eu falo a gente porque deve ter sido assim para você. Só que a gente tentava se mostrar forte. Ah, não, tá tudo bem, foi só um mal-estar, foi só não sei o quê. Claro que você ficou 6 meses, é muita coisa. Eu lembro que nos meus burnouts eu fiquei uma semana, duas, e logo voltei, enfim. Né? Eu lembro que o médico a primeira vez falou para minha mãe, falou assim, ó, esse menino precisa de ajuda. Ele falou bem assim, ele não tá bem, precisa de ajuda. Você entende? E a gente às vezes olha para uma pessoa que está do nosso lado. Eu te falei, né? A pessoa falando que era frescura e eu sofri. Falei, cara, como assim? Como é que eu vou me abrir com uma pessoa que acha que é frescura, né? Se eu falar que eu estou depressivo aqui nesse ambiente, os caras vão falar, vai trabalhar, enfim, né? A gente fica com esses receios. Então, a gente, é ter essa questão do acolhimento, né? E, Rô, como que foi assim? Você, né, você teve a depressão. Eu queria entender um pouco também da questão do AVC. Como que foi isso, assim? Num momento tão intenso da sua carreira, mais um, né? Mais uma parada também, no sentido assim, do chacoalhão que você falou, né? Como que foi isso, assim? Você estava num dia normal
e aí aconteceu, ou foi um momento que às vezes você relaxou? Esses dias eu tirei uns dias para descansar no feriado com a minha família, e aí no momento que eu relaxei, aí me estourou uma herpes na boca. Foi bem no momento assim, mais tranquilo. Enquanto estava tenso, não tinha acontecido nada. Na hora que eu relaxei, pô, meu corpo deu sinal de que precisava de, né, ser olhado. Assim. Como que foi para você isso aí? Então, quando eu voltei da depressão, Uhum. e fiquei, enfim, a cooperativa, ela estava se filiando a um sistema de cooperativas. E aí eu tive a oportunidade de conduzir esse projeto de filiação e de adequação de sistema de tecnologia. E isso foi em 2020, quando veio a pandemia. E eu Muita coisa ao morava, mesmo tempo, né? é, e eu morava sozinha. Sozinha não, com meus gatos, mas enfim, de ser humano só tinha eu lá em casa. Uhum. E foi muito complexo esse momento de migrar o sistema. Migrar sistema de instituição financeira é muito difícil, É. porque a gente precisa que os saldos têm que bater, e a correção é diária, e Os aí são dados, as um vírgulas. monte de detalhe, é um monte de detalhe. E como estava na pandemia, e aí as pessoas não podiam sair de casa, enfim, nem para almoçar, né? Porque eu lembro que na época eu tinha que cozinhar e eu não é das minhas habilidades, não das minhas melhores habilidades. Uhum. Mas enfim, lembro que nessa época eu tinha que cozinhar, mas aí eu me envolvi totalmente na migração de sistema, mas totalmente assim, ó, da hora que eu acordava até a hora que eu fosse dormir, eu estava falando disso com alguém, estava falando com um técnico, estava falando com o pessoal lá do outro sistema que a gente precisou criar na época. E eu lembro que assim, estava tudo bem, porque para mim parecia que estava leve, porque naquele momento eu estava feliz em poder ajudar, estava criando conexões com as pessoas, que era uma coisa que eu queria fazer, eu não tinha conseguido, em plena pandemia eu estava fazendo isso, estava aprendendo um monte de coisa, porque eu não sou da área de tecnologia, mas aprendi Uhum. muito nessa época. E aí a gente começou a voltar para o presencial, e aí essa migração de sistema, essa filiação a esse sistema deu errado. E a gente precisou voltar atrás. Nossa. Mas antes disso, eu já tinha passado muitos, muitos dias inteiros. Ficava sem almoçar e aí ficava na cooperativa até 10 horas da Tirado. noite. E Uhum. assim, ia todo mundo embora, mas eu até não resolver o negócio, eu Ficar. ficava ali. Então, e não almoçava, e não, daqui a pouco não jantava também, comia qualquer coisa, enfim, daí o corpo também vai enfraquecendo, né? E aí eu lembro que a gente tomou a decisão de voltar atrás e desfiliar. E aí a gente estava numa reunião, eu nunca vou me esquecer disso. A gente estava numa reunião informando a equipe que a gente ia voltar atrás. E num dia normal, eu fui trabalhar tranquilamente e a gente estava falando para a equipe e eu fui falar alguma coisa. Só que eu pensava e a minha voz não saía. Saía Nossa. outra coisa. E aí foi nesse momento que eu tive o AVC. Cara. E aí, assim, ó, eu só pedi para um colega falar, terminar, e aí eu saí da sala e disse, eu preciso ir para um hospital, porque isso nunca aconteceu na minha vida. Tem alguma coisa errada comigo. E aí também fui para o hospital, o médico falou, você tá com uma enxaqueca em salva, você tá estressada, não sei o quê, mas a gente vai fazer alguns exames. E aí, olha só, fez os exames, e aí eu tava lá na salinha de espera fazendo o quê? Celular? Respondendo Trabalhando, todo mundo. respondendo e-mail. E aí eu lembro que o médico chegou com uma cadeira de rodas e um enfermeiro e falou, Rosane, vem. Daí eu, o que que são rodas?
e ele é para você. E eu, não, eu tô bem, eu tava de salto. Assim, não, eu tô bem, eu vou caminhar. E aí o médico desses faca na bota, né? Aham. Senta aqui que o que você tem é grave. Aí eu olhei assim, ah, tá bom. E aí sentei. E aí ele me falou que eu estava tendo um AVC, que eu já estava com 3 coágulos no cérebro e que eu Nossa. estava indo direto para UTI. E aí fiquei 14 dias numa cama sem poder levantar. Eu Cara, digo que a vida veio de novo e me deu um sacudão. Olha só, você está indo para o lugar errado de novo. é muito assim, né? Da gente perceber que a gente às vezes insiste, né? Porque é tanto tempo vivendo de uma forma que não é do dia para a noite que a gente muda, né? Às vezes a pessoa está escutando a gente aqui, percebe, né? Fala, poxa, eu preciso mudar. Aí vem a continua a vida, né? Continua a rotina, né? Existe todo um contexto, e aí vem de novo, né? Alguma coisa que fala assim, olha, você precisa mudar, né? Eu falei para você, eu tive 3 burnouts assim, e só no terceiro, eu quase morri no Hospital das Clínicas, desmaiei, fiquei na maca lá jogado, achei que eu ia morrer mesmo, assim, sabe? Que eu falei, não, peraí, não tá certo, né? E aí, realmente, a partir dali, as coisas começaram a mudar, assim. E então, é para trazer essa consciência, né? Que não é fácil, que precisa mesmo, e não deixa acontecer o pior, porque você e eu tivemos oportunidade, né? De, vamos dizer assim, renascer, mas tem gente que não tem. Cada É, vez mais a gente percebe pessoas novas, com 30, com 40 anos, sofrendo de infarto, fulminantes. Quanto mais cedo você tem um infarto, mais perigoso é, porque ele vem mais forte. E a gente não via isso antigamente, né? As pessoas morriam de infarto velhas, né? Assim, idosas mesmo. Hoje não. Pique é pressão, enfim, descontrole, alimentação. Você mesmo falou, sem dormir, sem comer, muito estresse, muita coisa. É, o consumo vai, aí começa a bater pino. Vai chegar um momento que a gente colapsa, né? é, Mas enfim, né? Olha que horas são. Eu tô aqui que eu falei, meu Deus do céu. Mas o que é importante de tudo isso, Rô? Você está bem, você está aqui, você tem uma história linda para contar, como você mesmo falou, os desafios se tornaram bênção. Então eu queria que você me falasse, é possível crescer, viver, construir uma carreira sem ter que pagar pela saúde um preço tão alto assim? Hoje, quando você põe a mão na consciência, o que você entende? É possível, não é possível? A gente tem que sofrer depressão, infarto, AVC, ou dá para, com não, essa não, experiência gigantesca que você tem? isso foi teimosia minha. Aliás, nossa, né? Porque tivemos os dois. Mas é Uhum. claro que dá. É, a gente tem que pensar sempre que antes do ambiente profissional, nós temos que estar bem conosco. E é isso que eu, depois de tudo isso, eu entendi. Cuida da tua saúde, cuida do teu corpo, cuida da tua alimentação, porque assim, eu ficava até 10 horas da noite, só que eu podia ser mais produtiva se talvez eu saísse 1 hora antes e fosse fazer um exercício e cuidar do meu corpo. Dormisse bem, né? Dormisse bem, almoçasse, enfim. Eu penso que assim, tem muito. Eu acabei de ler um livro que ele fala muito sobre antes olhe para você, antes cure a você, para depois curar e ajudar os outros. E quando eu voltei desse AVC, enfim, esse aprendizado todo, para mim isso ficou muito claro. Eu tenho que estar bem, porque eu sou uma peça importante, eu quero ser mais importante ainda, mas se eu não estiver bem, eu não vou chegar onde eu quero. Então eu vou cuidar de mim, então eu vou dar limites para as pessoas, eu vou respeitá-las, eu vou criar conexões, eu vou ser transparente, que eu acho que isso é muito importante no mundo Muito. corporativo, é ser transparente. Olha, isso aqui para mim não dá, isso aqui é pesado, isso aqui vamos fazer de outra forma, porque
não é a melhor para mim. Nesse momento, eu entendi que vida profissional e vida pessoal não se separa assim. Ah, minha vida pessoal está aqui, minha vida profissional está aqui. Não, a Rosane, pessoalmente, precisa estar bem consigo mesma para ser melhor aqui no profissional. Uhum. Então, a partir disso, dá para crescer muito mais. Porque aí você cria conexões, aí você está aberto a receber ajuda, receber essas conexões te trazem muito conhecimento, enfim, A são qualidade, né, do que você faz quando você se cuida é outra. É outra. exatamente, exatamente. E É hoje outra. eu penso assim, eu posso ser muito mais produtiva se eu acordar, se eu tomar meu café, se eu ouvir uma música que eu gosto, e aí eu já vou chegar mais motivada, e aí, se eu estiver motivada, e se todas as pessoas na minha volta estiverem assim, imagina o quanto rende mais e o quanto a entrega vai ser melhor daquele produto, daquele serviço, enfim. Exato. É, Exato. foi isso que eu percebi. E você falou um negócio que é importante, porque isso a gente sabe. A gente sabe quando a gente não está bem. A gente sabe, no fundo, a gente sabe quando a gente precisa se olhar, quando a gente precisa se cuidar, quando a gente precisa comer melhor, quando a gente precisa fazer atividade física. Eu venho num processo de comece e para atividade física há uns 3 anos. E esse ano eu entrei e falei, não, Jorge, você precisa criar vergonha na cara. Não dá mais para você, né? Se você quer chegar onde você quer chegar, você vai precisar cuidar do seu corpo. E aí, desde o dia 5 de janeiro, eu tenho feito atividade física todas as semanas, num ritmo muito legal. E muita coisa melhorou mesmo. E eu tive, é engraçado que vem pra gente, né? Eu tive muitas questões pessoais, com família, minha mãe tá doente, minha irmã tá doente, enfim, coisas assim pesadas que para me mostrar que se eu não tivesse fazendo aquela coisa ali, se eu não tivesse olhando para mim, ia estar muito pior. Provavelmente eu já teria tido um burnout, já teria batido um pino, sei lá, AVC, infarto, um monte de coisa. Então, isso é importante porque está no seu controle. Você consegue perceber, eu estou indo para um caminho que não está legal, eu estou trabalhando demais, né? Então essa consciência ela vem, então é muito legal. É muito importante você observar mesmo. E experimente fazer diferente. Experimente sair um dia no horário, né? Se você está saindo todas as vezes e ver que as coisas se regulamentam, né? Se regulam, né? É isso. Se você morrer, o trabalho vai estar lá. Vamos botar alguém no seu lugar. Eu costumo falar, a gente nunca vai vencer o trabalho. Sempre vai ter um negócio para você fazer. Sempre. Então descanse, para você estar bem, né? Então é muito sobre isso. Rô, nossa hora. Ó, então vocês têm um testemunho, né? Claro que eu falando aqui, você tá falando porque você trabalha com isso e tal. Mas a Rô não, a Rô viveu isso de verdade, está trazendo um testemunho aqui, mostrando para vocês que é possível. E então, assim, muito legal mesmo. Rô, eu acho que a gente depois, em outro momento, a gente vai vir falar de outras coisas, porque eu sei que você também está num momento profissional muito interessante, está vivendo isso que você aprendeu na prática. Então, daqui a um tempo, quando você, nessa transição, estiver mais consolidada, a gente pode vir falar especificamente dessa questão, né, dessa virada de chave, desse propósito. Mas, antes da gente dar tchau, tem algumas perguntas que eu sempre faço para os meus convidados. Eu queria fazer para você também. Primeira, Bora. qual frase você gostaria de ter ouvido lá no comecinho? Daquela menina que estava saindo do interior, começando, que você gostaria de ter ouvido? Eu ouvi exatamente o inverso. Eu ouvi que ninguém é insubstituível. Hoje, eu acredito que ninguém é substituível. Nós somos substituíveis, sim, naquilo que nós fazemos e nas nossas entregas técnicas, mas Rosane, Jorge, enfim, você que está aí assistindo, as coisas da maneira como a gente faz, com o carinho que a gente faz, ou da forma que a gente faz,
isso não vai ter outro ser humano capaz de fazer da mesma forma. Então, a gente é insubstituível, sim. E eu lembro que quando aquela pessoa me falou, ninguém é insubstituível, eu pensei, tá, mas eu me dedico tanto, né? Tô dando aqui meu coração, enfim, quer dizer, tá, tem outra pessoa aqui na porta para entrar no meu lugar. Então, eu acredito muito nisso, que Legal. ninguém é substituível tão facilmente. Isso é importante você falar, porque a gente às vezes não nos valorizamos, né? Temos baixa autoestima. Isso não quer Hum, dizer que não vão te substituir de um lugar para o outro. Mas, por mais que venha uma outra pessoa, é isso, a gente entender da nossa essência. Que isso realmente, até se a gente pega gêmeos, né? Trigêmeos, que tem a mesmo pai, a mesma mãe, mesma né, questão física ali, são pessoas diferentes. Tem um exatamente. ímpar ali, tem uma coisa que é ímpar de cada um. Isso é muito importante você trazer, de verdade. Eu gostei bastante. Tomei um susto na hora que você falou, que eu fiquei assim, como assim? E de fato faz sentido mesmo. A gente não é substituível. Né? A Rosane, o Jorge, você que está aqui, você é único. Né? E se você entende que você é único, você consegue perceber que você tem um lugar. Pode ser que não seja esse lugar agora, e tirar desse lugar hoje pode parecer a pior coisa do mundo. Mas na hora que você encontrar o lugar que é o seu lugar, você vai ver que, nossa, que bom que eu saí daquele lugar. Né? É muito disso também. Rô, um ensinamento do seu pai ou de uma figura masculina importante que você traz até hoje para sua carreira. Então, o meu pai me mostrou muito a importância de demonstrar e deixar claro o que a gente sente. Porque Olha só, hein? Uma as figura pessoas. masculina que as pessoas acham que não é capaz de demonstrar sentimentos, né? Que legal. Porque assim, as pessoas não são obrigadas a entender. As pessoas têm a sua vida, têm as suas coisas, enfim. E a gente acha que elas vão perceber, mas não necessariamente, né? Então, é importante a gente deixar claro para quem está do outro lado, para quem está convivendo com a gente. Legal. E um da sua mãe, um ensinamento da sua mãe que você leva até hoje. Então, aqui em casa os papéis eles foram invertidos, porque a minha mãe me traz muito sobre responsabilidade, comprometimento. Então, se você falou que ia fazer, faça, se comprometeu a fazer, faça. Isso tem impacto sobre outras pessoas e isso diz muito sobre você, porque me comprometi, tá bem. Então, se eu me comprometi, eu sou capaz e eu vou entregar. Isso é importante se dizer, ainda mais nos dias de hoje, né? Que a coisa mais fácil é colocar a culpa no outro, né? A coisa mais fácil é você falar, não, eu tô desse lado, você tá daquele lado, e enfim. E aí, voltando naquele assunto que eu falei que eu tive duas pessoas próximas que tiveram decepções, né, elas me perguntaram muito assim, Jorge, você acha que tá certo? Você faria desse jeito? E, cara, tem coisas que pra mim, assim, são muito... Né, eu costumo dizer, apesar de ter só 45 anos, que eu sou muito do fio do bigode, né? Essa é uma expressão que se usava muito antigamente, né? O que é essa expressão, assim, se eu der a minha palavra, se eu falei alguma coisa, né? Ser correto, ter os valores, os princípios, cara, seguir isso. Se a gente fizesse o básico, que é justamente isso, que você está falando, cara, ia estar muito melhor esse planeta, né? As instituições, os relacionamentos. Então é muito legal você trazer esse ponto também. E cada vez mais a gente fica pensando assim, o outro não faz, então se cada um fizer o seu, né? Você se tornar Exatamente. um agente de impacto, né? Vai somando. Então eu faço a minha parte, a Rô faz a parte dela, você que está assistindo faz a sua parte. Quando você vê, existe uma egrégora que se forma. E aí a gente consegue mudar as situações. Isso é muito legal. Uma indicação de livro. Rô, pode ser um livro profissional, pode ser um livro que você está lendo agora, que está te tocando, algo que você possa, porque a gente aqui é da leitura, a gente aprende muito. Né? Eu costumo dizer que o livro é o melhor custo-benefício de um aprendizado. Porque
custa barato, às vezes você não precisa comprar, às vezes você empresta para uma pessoa e ali você tem um ensinamento, uma coisa. Que livro que você gostaria de trazer para a gente aqui? Então, acabei de ler um livro, que eu devorei o livro, porque Ah, eu vou até anotar. achei sensacional. É, do Augusto Cury, Ah, eu adoro. psiquiatra, escritor, e ele diz que ele é cristão sem fronteiras após ter feito estudos sobre Jesus Cristo, né? E o Uhum. livro que eu acabei de ler, até está aqui comigo, Legal. o Homem Mais Inteligente da História. Uhum. Augusto Cury era ateu e ele fez esse estudo em relação à inteligência emocional de Jesus. Olha E eu só. fiquei muito impactada com esse livro. Tem mais dois dessa, desses estudos sobre Jesus. Eu já estou no próximo, já quero ler o Já. outro, porque é muito legal. A gente aprende muito e a gente reflete demais, porque são coisas assim, como que a pessoa conseguiu ter essa reação num momento, num momento que era totalmente para brigar, para, enfim, é, enfim, É leiam, legal. É legal. leiam, é muito bom esse livro. Tem um filme também que vem de um livro de um estrangeiro que a meta dele era provar que Jesus não ressuscitou, uma coisa assim. Hum, E no final ele acaba se convertendo e aí fizeram um filme, tá na Amazon, se não me engano, não vou lembrar o nome. Mas assim, é fácil de achar, procurar mais ou menos isso que eu falei, você vai descobrir que também é muito legal. Rô, qual foi o melhor café? E não precisa ser o café mais delicioso, né? Você vai entender. Aquele momento que estava regado de café, pode ser o pior café, né? Em questão, mas que mexeu com você. Que você fala assim, cara, esse momento assim foi muito impactante. Teve uma virada de chave e a gente estava tomando um café. Você lembra de alguma coisa assim? eu lembro. Antes eu queria te dizer que hoje vai ser um café desses, né? Esse Ah, que momento nosso aqui também vai ser. Te agradeço muito pela oportunidade. eu que agradeço. Mas o café mais gostoso da minha Uhum. vida foi quando eu voltei ao trabalho depois do AVC, Nossa, porque imaginando. eu podia ter ficado com várias sequelas. Eu não tenho nenhuma sequela. E aí eu cheguei assim na sala, eu disse, vou tomar um café, café da Narinha, que é quem faz café lá na cooperativa. Que Aquele legal. café eu tomei assim, só agradecendo por estar lá tomando um café. Foi um café em câmera lenta, que a gente costuma dizer, né? Onde passa um filme na nossa cabeça. Eu fico imaginando você entrando na empresa, depois de 14 dias, como você falou, linda e plena, sentando ali e olhando para esse café e imaginando assim tudo, cara. Até me arrepia, né? E agradecendo com certeza aquilo que você acredita, né? De uma nova oportunidade, assim, de fato, porque, como eu falei, tem gente que não tem essa mesma oportunidade, né? Então, nossa, esse foi impactante mesmo. E, Rô, para finalizar, ó, eu costumo, tô aqui com o meu baralho, sistêmico. Hum, O que eu costumo fazer no final para ter um fechamento? Isso aí não estava combinado, então, né, você não sabia. Então é o seguinte, ó, eu quero que você pense em algo que você está intencionando na sua vida e que você possa compartilhar com a gente. E enquanto você pensa, eu vou me conectar com você, vou tirar uma carta, e aí você vai falar o que é, e eu vou mostrar a carta e a gente vai ver se faz sentido, se não faz, se eu viajei, enfim, entendeu? Então você intenciona algo, também. algum movimento, alguma coisa que você queira, ou alguma coisa que você esteja buscando, que você possa falar, né? Claro. E aí, Uhum. enquanto você está pensando aí, eu vou me conectar aqui contigo, vou tirar essa carta e aí eu vou falar, pô, me conta o que que é. E aí a gente vai ver aqui. Então, vamos lá. Eu já tirei a carta, ela está aqui. Me conta o que que é, Rô. Então, é sobre o processo de transição de carreira que eu tô me propondo a fazer agora. Uhum.
e que eu penso que precisa ser algo que venha muito ao encontro dos meus valores e ao que eu acredito de verdade para poder fazer acontecer. Legal. Então vamos ver aqui, ó. Ó, o mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. Faz sentido para você de alguma forma? Faz. Faz. É sobre aprendizados. Eu estou pensando aqui que muito desse movimento seu, né? Muita coisa você não falou, né? Muita coisa não foi dita, né? Muita coisa você ouviu e não pôde se comunicar. Então é olhar para essas questões e entender que você pode fazer diferente. Que você não é porque ninguém fala que você não pode falar, não é porque ninguém faz que você não pode fazer, sabe? Por que eu estou dizendo isso? Não sei. Mas o que me vem assim é a questão do tipo assim, quando a gente acredita que é o momento que você está, tenho certeza que você está nesse momento. A partir do momento que a gente acredita quem nós somos e temos isso claro e a gente busca algo, cara, pode ser quem for, falar que não vai dar, que não é possível, você vai conquistar. E eu estou dizendo isso porque se a gente pegar ao longo da história humana, da humanidade como um todo, muitas pessoas fizeram coisas, se destacaram em movimentos aonde ninguém acreditava que era possível. Exatamente. E não precisa ser algo muito grandioso, não, sabe assim? Às vezes você está num círculo de pessoas, de familiares, onde todo mundo sempre fez aquilo. E você sente que precisa fazer diferente. E não precisa ser nada grandioso, é um movimento diferente. Só que você olha para essas pessoas, olha para esse ambiente e muitas vezes sente, né, ou aquela pressão vem do tipo assim, não vai não, não vai dar certo, não vai fazer, e bababá, porque tem gente para tudo, né? E para nos tirar do nosso caminho é o que mais tem. Então acredite que é possível. E eu estou falando isso para você, falando para mim também, que muitas das vezes eu olho e falo assim, cara, tá muito complicado. Quando a gente vê as pessoas tendo burnout, quando você vê as pessoas workaholic defendendo aquilo com veemência, né, e não tendo família, não tendo relacionamento, não tendo saúde, eu olho e falo assim, cara, é muito trabalho ainda pela frente. Será que eu preciso, né? E é isso. Muitas vezes você vai precisar de pessoas ao seu redor, né, de pedir ajuda, de criar uma egrégora, né, chamar os seus para perto, porque é importante, sabe? Então eu queria deixar essa mensagem para você no final, agradecer demais, pedir desculpas porque a gente teve que remanejar num momento delicado aí da minha vida pessoal. Estamos aqui, foi uma delícia, eu costumo dizer que foi como tinha que ser e foi maravilhoso. Avisar vocês que estão nos assistindo que a live ela vai ficar gravada no Instagram por 24 horas e depois vai para a plataforma da comunidade e que você pode ter acesso gratuitamente, não só a esse programa né, com a Rosane, como os demais que já tiveram no nosso Quarta com Café. Rô, vou abrir para você agradecer, falar sobre você, sobre os seus projetos. Fica à vontade. Muito obrigado mesmo. Jorge, eu que te agradeço pelo convite. Queria aproveitar o espaço para te elogiar mais uma vez e dizer que... Eu recebo. Tu é um profissional diferenciado, porque tu te conecta com as pessoas, tu enxerga mais do que o técnico que a gente precisa, e eu vejo que o mercado precisa muito disso. A gente tá indo para o caminho totalmente errado, a gente precisa se conectar, são pessoas, acima de tudo, são pessoas que fazem negócios, são pessoas que compram, são pessoas que vendem, são pessoas que
criam, são pessoas que constroem. Então, a gente tem que se preocupar com isso, com as pessoas. Então, muito obrigada por me dar essa oportunidade de falar sobre as minhas experiências. Eu espero que, de alguma forma, eu possa ajudar alguém, tocar alguém, para refletir sobre isso e para dar uma virada pelo amor, para não ter que chegar na parte da dor. Sim. E por último, eu queria agradecer a sua coragem, né? Que não é todo mundo que se dispõe a abrir a vida, a falar dos seus problemas. Porque eu tinha dificuldade de falar muitas coisas da minha vida, que eu passei fome, enfim, série de coisas, de vergonha muitas vezes, né? E eu sei uma coisa que é certa. Nós somos a história que a gente conta da nossa própria história. Isso eu ouvi do José Roberto Marques, que é um coach bem Sei, famoso. conheço. Ouviu Quando mesmo? ele falou, e quando ele falou isso, eu falei, cara, hein? A gente pode contar, você, Rosane, podia estar contando a sua história como uma história de terror, uma história de drama, de suspense, aquela coisa assim, né, melodramática. Mas não, hoje você consegue contar a sua história como uma história de aventura, uma história de superação, uma história de comédia, porque não? A gente precisa entender e rir das coisas que acontecem com a gente quando a gente supera elas. E é a mesma história, é a mesma história, foi o que você viveu. Só que quando a gente muda esse prisma, cara, muda tudo. A gente, como você falou, a gente inspira, a gente mostra vulnerabilidade, a gente se conecta com as pessoas, a gente começa a mostrar para as pessoas que é possível, né? Se abre, põe para fora. Quantas pessoas estão sofrendo caladas hoje em dia, né? Ai, Rô, é isso. Muito obrigado mais uma vez. Eu já estou com umas ideias aqui e vou te chamar para dar uma aula na minha comunidade. Então se prepare aí para os próximos meses para falar sobre essa questão que você me disse. É Estou aqui. possível crescer sem pagar um preço super alto, com a saúde e tudo mais. Então vamos combinar aí. E é isso. Vou marcar a Rô nas redes sociais. Sigam ela. Ela está nesse momento maravilhoso. Então é uma pessoa para inspirar, para você se inspirar. E eu tenho certeza que se você estiver passando por algo parecido, quiser mandar uma mensagem para mim, mandar uma mensagem para ela, a gente vai responder com o maior amor e carinho. E é Com isso. certeza. A cooperação é a palavra que fica dessa nossa live, desse nosso quarto com café. Muito obrigado por isso, Rô. E é isso. Super beijo. Obrigado a Obrigada. todos que participaram. Tchau, Beijão. tchau. Tchau, tchau.